A paz de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês numa parte que Deus trouxe para mim nessa madrugada. E eu vou pôr a palavra que o Senhor trouxe na frente. E depois então nós vamos procurar entrar nesse assunto da exaltação da palavra, que é 24 de São Mateus, certo? Então vamos ouvir e depois nós vamos ver o que o Senhor dá. E já aproveita antes, já inscreve no canal Geraldo Carolino CCB, deixa o seu like e deixa o seu comentário. A paz de Deus, até daqui a pouco. Capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vês tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá em tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse dia haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou? Então, queridos, agora, ouvindo nós a sagrada palavra de Deus, nós vamos meditar mediante aquilo que o Senhor me trouxe na madrugada. O Senhor me trouxe, irmãos, nessa madrugada, quando eu acordei para orar, a parte dos sinais do tempo. Né? E sempre que Deus, irmão, Ele faz alguma coisa, Ele também faz saber os seus servos. Como está escrito em 3 de Amós: certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes avisar teus servos e profetas e todo o seu povo. Então, irmão, nesta parte aí, nós vamos ver, por exemplo, quando o Senhor Deus, antes da serpente aparecer para Adão e Eva, Ele mandou o anjo que advertiu eles: vocês podem comer de todos os frutos, menos do fruto da árvore da vida que está no meio do centro do jardim do Éden. Depois, irmãos, disso aí, Deus mandou um anjo avisar Abraão que ele destruísse Sodoma e Gomorra e do nascimento de Isaac. E os anjos veio, foi na casa de Lot, em Sodoma e Gomorra, e avisou para ele que Deus ia subverter Sodoma e Gomorra. E Ló saiu, porém a mulher dele olhou para trás, duvidou que era verdade e ficou convertida em salsa de sal. E Deus, irmãos, também avisou Noé que ia haver um dilúvio na terra. E Noé fez aquela grande arca justamente para chamar a atenção do povo. E os animais foram entrando na arca, e o pessoal, vendo os animais na arca, eles nem assim caíram a ficha deles.